Gente, Ei, Betina, quanto Oi, tempo? Bê, boa noite. que saudade de Ei, vocês. não te vi esse ano ainda, vi? Pois é, primeira do ano agora, não, A primeiro. gente conversou assim, né? Mas não tinha te visto ainda. Você tá boa? Eu tô ótima, graças a Deus. E a senhora? Tá cabeluda, hein? Tá enorme esses cabelos. Graças a Deus, né? Ah, que bom. É, que bom, tá bonito. Então, doutora, você não sabe, eu vi a Bê no evento da Sanofi. Ah, Ela é, porque tava eu não tão tava, é bonita, verdade. tava bonitona. Então aí, Produzida. muito forte. Usando os Ela poderes da é, dermatologia. ela é, eu ia falar, ela é dermatologista, você não esquece disso, né, vai? Essa é a Porque especialidade dela, dermatologista né? não pode deixar cair a peteca, as mulheradas lá ali capricham, viu? A gente tem vergonha de passar perto da dermatologia. Ah, Porque, até parece que mas nada. temos sim, você acha que não? Todo mundo do hospital fala, socorro, sai de perto dessas mulheres, porque elas são todas produzidas, assim, são sempre as mais. Tal. Ah, mas não era só produção, não. Tava bem, tava feliz, tava bonita. Gostei muito de ver você no evento da Sanofi, Bê. Obrigada. E a Morgane estava lá com a gente também. Tudo bem, Oi, Morgane? boa Boa noite. noite, tudo bom? Oi, tá boa, Morgane? Joia. Tudo bem? Me diga se não é verdade, Morgane, que as Ah, dermatologistas são sempre as mais bonitas e mais produzidas do hospital. eu concordo. Não é? Elas são demais, é difícil acompanhar, essa não dá para acompanhar. É outro nível. É outro nível, exato. Ver mais quem tá aqui. Daniel, dá um oi aí, Daniel, pra gente. Como você tá? O Daniel e o Wellington. Oi, Wellington. Abre a câmera aí, se você puder. Eles estão, mas ainda não estão, né? Coitados, eles estão lá deitados, né? Jogados no sofá. Ou tá terminando de trabalhar ainda, né? Pois é. Nesta hora. Olha, a Rita. Quem puder, abre a câmera, quem tiver aí. Vamos conversar. Eu, eu, eu acho horrível não ver a cara das pessoas, eu não me conformo. A minha filha faz uns atendimentos assim online, né? E aí ela falou: Não, eu nem vou abrir a câmera. Eu falei: Não, é o fim. Para mim, é demais você atender por computador, eu já acho o fim. Ainda não abrir a câmera e falar com as pessoas é muito chato, tem que falar. Wellington, Rita, Boa ei, noite. Oi, tudo Rita, boa bem? noite. Vocês estão bem? Tá tudo mutado. Wellington, Aqui tudo bem, graças a Deus tudo bem, doutora. tudo em ordem. Eu passei o seu contato para aquele paciente. Vamos ver se ele liga, tá? Tá Porque a bom. mulher dele falou que ele está muito deprimido. Daí eu falei assim: quem sabe que ele está muito assustado. Falou que ele está muito assustado. Daí eu falei: bom, quem sabe ele conversando com alguém ele consegue ficar um pouco mais tranquilo, né? Não sei se ele vai te ligar, mas enfim, tá? Eu já passei o seu número, tá? Oi, André, boa noite, tudo bem? Que bom te ter Comecei a aqui. falar. Boa noite, gente. Rapaz, deu certo. Hoje eu entrei. Andréia. Bem-vindo, tudo bom? Obrigado, tudo jóia. Correria aqui. Oi, Rita, Oi, você tá André. boa? Oi, tudo Opa, bem? doutora Morgane, minha deusa ruiva, rapaz. Bom lhe ver. Tudo bom? Mas você não sabe, eu chamei que eu tenho com essa mulher. A gente ria tanto dentro do hospital. Ela chegava, fazia graça. E toda vez que eu encontro ela, é a felicidade grande. Eu já disse até ela, se eu tivesse uma filha menina, o nome dela ia ser Morgane, viu? Você sabe que não nasceu mais ninguém com o meu nome desde o início do século agora? Eu É acho que você mesmo? vai morrer comigo aí. Mesmo. Ela ficou exclusiva, agora é peça rara, viu? E de onde É, vem o nome, Morgane? De onde, qual é a origem? eu acho que meio parecido com Morgana, né? Morgane só virou. Minha mãe é de origem italiana, e não sei se ela puxou para esse lado. Mas é a mesma coisa que Morgana, só a variação. Tem gente que é Morgane com E, né? O É. meu é com Eu Y tenho uma só. amiga Morgana.
Morgana é mais comum, eu acho. É. Cadê os gatos? Ah, Arrumou? não, eu tranquei eles, porque senão ia ser um caos aqui. Não, bichinho, participar aí, pai. Deixa os bichinhos. A última vez eles me tiraram da conexão, né? Eles pisaram em cima no negócio e eu saí. Que Eles beleza. ficam querendo chamar atenção, né? Parece gato, né? O Wagner tem um gato que parece cachorro, que fica assim, arranhando ele enquanto ele conversa, dá maior agonia. Você está falando com ele, o gato está lhe arranhando, assim. É, Daniel, tudo bom, cara? Daniel entrou aí, rapaz, na reunião. Seja bem-vindo aí também. Tá mudo. Tá no mute aí, Continua mudo, Daniel. Daniel. Tá mutado, a gente não tá te ouvindo. Você tá aí? Tá. Ok. O restante do pessoal, acho que eu não... A Nayane tá no nosso grupo. A Carol, Pronto, acho que consegui achar. Aê, boa. Bem-vindo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo jóia. Pessoal E do aí, Nordeste aí, Betina? Próximo pessoal mês do tô aí. Nordeste aí marcando presença, viu? É, e próximo mês tô aí, São Paulo. uma salva de palmas pro Daniel, concursado com dois transplantes. É, sempre É, passou no foi. concurso, boa. Foi, Concurso foi. para quê? Conta pra gente. Eu sou médico radiologista, então foi para o cargo de radiologista da Marinha. A Bom Marinha. demais. Boa. Foi pelo CNU, que é o Concurso Nacional Unificado. Em terra ou embarcado? Não em terra, em Natal. Ufa, em Em terra é mais Natal. legal. Em terra é mais fácil. Isso. Boa, parabéns. Obrigado. Daniel, você teve GVHD, fígado, intestino, alguma coisa assim? Sim, fígado, eu tenho quase todos. Pô, Fígado, intestino, pele também, olhos e boca. joelho e pé, né? Não, joelho não, articulações não. Bom, acho que a gente pode começar então, assim, já até para trazer um pouquinho dos casos dos pacientes que estão aqui já, comentar um pouquinho. Me apresentando então, para quem está a primeira vez, meu nome é Betina Nogueira, sou dermatologista, fiz meu transplante de medula há 2 anos. É, E tenho GVHD também, o meu mais boca e olho. Mas já tive também de intestino e tudo, mas hoje em dia é mais boca e olho e mais sequelar. E também ajudo pacientes com GVHD de pele, então quem precisar, estamos aí para ajudar. Doutora Carmen, Wagner, fiquem à vontade. Bom, eu acho que estou muito contente da gente voltar aqui às reuniões. Acho que é um espaço muito importante para que as pessoas possam trocar as experiências, vocês possam ouvir o que os outros têm para contar de experiência e com pessoas que são da área, que também sabem orientar corretamente, né? E que a gente possa aqui ter esse espaço de informação, né? E de troca. Eu queria falar um pouco que a gente teve, nesse começo do ano, a gente teve uma decisão de fechar o grupo do WhatsApp dos pacientes, porque a gente não tem um profissional que possa acompanhar diretamente esse grupo e que possa dar apoio para os pacientes e dividir. E o que acontecia é que entravam pacientes que estavam começando o tratamento, com pacientes que já estavam no fim, que tinham complicações mais graves. E aí as pessoas ficavam deprimidas de ouvir os comentários. Era muito difícil, muito pesado e complicado a gente orquestrar isso, sabe? Essa dinâmica de pessoas que já passaram por transplante, aquelas que estão começando, ficou muito complicado. E às vezes, mesmo quem já tinha muito tempo de transplante, ouvia as conversas, eu ouvia o que estava sendo falado e ficava deprimido e ficava chateado. Então, assim, estava difícil. A gente precisaria
ter um profissional que fosse acompanhar esse grupo bem de perto, né? E a gente não tem essa pessoa no momento, então eu achei melhor para que não prejudicasse os pacientes, né? Para que a gente parasse de ter o grupo de pacientes que podiam conversar. Eu sei que isso faz falta para muita gente, eu sei que era uma coisa legal, que tinha um lado muito positivo. Então, tinham pessoas que estavam ali e que não tinham onde desabafar, e daí o grupo era o lugar onde eles vinham desabafar o que estava acontecendo com eles naquele momento. Era uma coisa importante para alguns dos pacientes, mas realmente estava difícil da gente fazer com que todo mundo aproveitasse, que fosse bom para todo mundo, que era essa a ideia, né? Então a gente silenciou o grupo e a gente vai passar agora só a ter as reuniões, e no momento é o que dá para a gente fazer, né? Tendo essa vontade, esse princípio de que as coisas funcionem e sejam boas para todo mundo. Essa é que foi a prioridade. Então, eu peço desculpas para quem ficou muito chateado, que teve gente que ficou chateada de perder esse espaço de troca, que realmente era importante, mas eu estou aqui justificando que é para que a gente tenha o benefício de todo mundo, tá? Então, obrigada aí pela compreensão e vamos em frente. Wagner quer se apresentar também? Bom, meu nome é Wagner, eu sou sociólogo de formação, sou gestor da Amil, venho trabalhando com esse grupo já há bastante tempo e aprendendo muito com vocês, assim, sabe? Eu não sou da saúde e aí ao longo do tempo fui aprendendo sobre ter transplante e tal, e eu confesso que há pelo menos 2 anos atrás eu não sabia nada de GVHD, não tinha a menor ideia e que esse grupo vem me ensinando a cada reunião. Vem sendo muito importante participar disso e entender a importância desse espaço de troca. E é isso, B, pode tocar, porque você vem sendo irretocável, inclusive. Quem dera. Nosso trio amado. Bom, eu queria fazer só um parênteses. A gente tem, toda especialidade tem prova de título, né? E a da dermatologia, eu terminei minha residência agora há pouco, vou prestar minha prova de título daqui a um mês. E eu tava seguindo alguns Instagrams, né, de prova de título, de estudos, né, de cursinho. E aí, vocês acreditam que um dos temas quentes para a prova de dermatologia é GVHD de pele? Gente, eu não Olha, sei se a gente tá, tipo assim, se eu tô, como eu posso dizer, se eu tô enviesada, mas eu acho que esse tema tá caindo na boca dos médicos aí de várias especialidades, porque assim, eu nunca imaginava. O pessoal da Graças a dermato Deus, agora estudando Betina, não? muito. Isso é É, muito bom. é Nossa. importante. Tem alguém falando? Não sei. Não, mas acho que estamos aqui. Bom, então vamos lá, né? A AMIL, para quem não conhece, é a nossa casa de apoio, né, da doutora Carmen, que coordena, que é a presidente, fica aqui perto do Hospital das Clínicas, então, o pessoal que vem transplantar aqui perto do ICESP, e também, às vezes, outros locais aqui em São Paulo, tem esse local, né, que pode procurar para ajudar nessa questão da acumulação da moradia quando o paciente é de outros locais. E a gente tem esse grupo mensal, de reuniões, né, mensais, sempre com algum especialista com algum tema. Então, a gente já teve uma reunião gravada, de GVHD de olho, de boca, de pele. Tivemos reunião com psiquiatras para ajudar também. Tivemos reunião com serviço social, ginecologista, urologista. Nossa, gente, a gente já teve muitos, hein? Eu vou colocar Pulmão, todas aqui teve no link pneumo. do site da Amil, para quem quiser assistir tanto as lives ou para quem quiser ver as perguntas e respostas que a gente tem resumido. Eu vou colocar no chat. Ótimo. E temos também o grupo, né? Antes o grupo era mais aberto, mesmo como um grupo assim, mas por alguns motivos que a doutora explicou, a gente agora fechou e a gente manda mais as informações das reuniões e tudo mais. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar, né? Tem o meu contato, tem o do pessoal, tem o Instagram da AMIO também. Dá para conversar com a gente por esses contatos. Bom. Então, vamos apresentar nossos especialistas hoje. Nosso tema hoje é um tema que pediram muito, que muitas pessoas têm, muito comum, que é o GVHD de trato gastrointestinal. Então, queria convidar a Morgane para se apresentar e depois o Gabriel. tá bom. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho a iniciativa de vocês assim maravilhosa, de dar voz aos pacientes e dar conhecimento para eles.
Eu acho que a doença do enxerto precisa desse tipo de educação, né? Principalmente na forma crônica, que muitas vezes os pacientes não estão perto da gente, né? Às vezes eles estão longe, e aí às vezes eles chegam com a doença um pouquinho já instalada, já com bastante sintoma, né? Então essa iniciativa é realmente maravilhosa, parabéns a todos os envolvidos. Eu sou hematologista de formação, transplantadora também, então, e eu trabalho, tenho um ambulatório, né, da doença do enxerto contra o hospedeiro. A gente tem uma equipe multidisciplinar, e a gente vê todos esses pacientes, e eu estou aqui para tentar ajudar e ver o que eu consigo colaborar aí com vocês, e de novo, muito obrigada. E boa noite, pessoal. Então, quero agradecer o convite, a presença aqui com vocês, Carmen, Bettina, a doutora Adriana Seber, que não está aqui, mas foi ela que me indicou. E eu sou gastropediatra, né? Eu tenho uma outra formação, mas o GVHD ou DASH, né? Dependendo da instituição, sempre cruzam assim a minha vida. Então, assim que eu me formei na gastropediatria, eu fui gastropediatra do Hospital Samaritano, onde a doutora Adriana tá, né? E eu comecei e aprendi muito com ela lá, com os pacientes também. Aí eu saí de lá, aí eu fiquei um tempo fazendo o ambulatório do GVHD do Itaci, e aí eu tinha saído, quando eu saí da assistência lá do ICR, e aí deu um ano assim, eu comecei no GRAAC também como um gastropediatra. Então eu tô sempre nesse mundo, eu aprendo muito. Então, é um prazer estar aqui e dividir com vocês. Obrigado pelo convite. Ótimo, que bom. Uma dúvida, Gabriel, você atende só gastropediatria ou você também atende, tipo, adultos com GVHD? Não, só pediatra. Tá bom. Só pro E eu faço pessoal, né? gastro e hepato. Tá Bom, bom. é só para. É bom deixar claro. Isso aí. Combinado. No nosso grupo tem muitas mães, enfim, então acho que vai ajudar muito. Então vamos começar com as perguntas. Eu faço mais direcionada para um, né? Começo com a doutora Morgane, depois passo para o doutor Gabriel, mas vocês podem trocar informação durante as perguntas, as respostas é bem aberto aqui, um bate-papo. Primeira pergunta, então, para Morgane, né? O que que é GVHD ou DASH? Ele pode ser agudo, crônico, e o GVHD de trato gastrointestinal e fígado, ele é comum? Ok. Então, a doença do enxerto contra o hospedeiro, assim, ela é a principal complicação, né, que a gente tem no pós-transplante, né? E ela aparece quando as células do doador, elas reconhecem quem recebeu a medula, né, então, assim, os pacientes, como estranho, né? Então, assim, por mais que a gente tenha, né, que a gente encontre o melhor doador, que a gente tenta maior compatibilidade, mesmo sendo da família, né, você pode ter esse tipo de alteração. Então, essas células do doador, né, eles chegam, não se reconhecem, né, e começam a atacar. E isso leva a uma manifestação inflamatória que a gente chama. E aí ela pode ser, como você falou, tanto aguda e quanto crônica, né? Antigamente a gente falava que ela era aguda quando ela chegava até os 100 dias. Chegou até os 100 dias, antes dos 100 dias era aguda, passou 100 dias a gente começava a chamar ela de crônica. E o que a gente via, na verdade, é que elas eram manifestações um pouco diferentes, né, que a gente via na prática, e que tanto a crônica podia acontecer antes dos 100 dias e também a aguda poderia acontecer depois, né? Então, essa definição não existe mais, né? Então, o que a gente fala hoje é do tipo de apresentação clínica que o paciente apresenta, né? Então, o que seria o GVHD agudo, né? Então, ele realmente ocorre mais no início, né, do transplante, e ele pode pegar principalmente, né, o trato gastrointestinal, que é o nosso tema de hoje, o fígado, que também é o nosso tema de hoje, e também a pele, né? Já o GVHD crônico, ele já pode ter vários órgãos, né? E ele lembra muito as doenças autoimunes, né? Então, assim, olho seco, boca seca, né? A pele pode ficar mais dura, você pode ter falta de ar quando você tem comprometimento pulmonar, articulação também pode ficar dura, dolorosa, pode pegar
também o trato gastrointestinal, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né, então essa questão toda de diarreia, perda de peso, assim por diante, né. Então ela é um pouquinho mais ampla, às vezes ela acontece de forma silenciosa, e ela lembra mais uma doença autoimune que a gente fala, né. Então é assim que mais ou menos a gente definiria a doença do enxerto. Combinado. Pergunta número 2. Quais os sintomas de GVHD de esôfago, estômago, intestino, né? Perda de apetite, fezes com sangue, são sintomas desse tipo de GVHD? Os sintomas de GVHD agudo e crônico para trato gastrointestinal barra fígado são diferentes? Uhum. Então, assim, a gente geralmente, quando vai classificar, por exemplo, agudo, né, a gente divide, o trato gastrointestinal alto, que a gente fala, né, que vai pegar ali o estômago para cima, né, e o trato gastrointestinal baixo, né. Então, de alto, o que a gente pode ter, né? Então, náuseas, vômitos, perda de apetite, às vezes é bem importante, e aí vai levar ainda a perda de peso, né, que começa a chamar atenção, né? O esôfago, se estiver comprometido, então, assim, pode dar dor para você engolir. Na forma crônica, né, que é o que a gente, assim, vê até mais, né? Então, você pode ter dificuldade para engolir a comida tranca na garganta, você precisa ficar tomando água para conseguir engolir, parece que fica um bolo na garganta. Às vezes, assim, até comprimido que você está acostumado a tomar, começa a ser difícil, né? E aí você tem que ficar tomando água, né? Já o trato gastrointestinal baixo, assim, que a gente vai ver, basicamente a manifestação é diarreia, tá? E essa diarreia, assim, às vezes ela pode ser bem volumosa, né? A gente fala que, às vezes, a gente pergunta, qual é a coloração da sua diarreia, né? Então, coloração esverdeada é uma característica. Você pode também ter dor na barriga quando você tem essa diarreia, ou às vezes essa dor, assim, ela pode ser até contínua, assim, ela não está muito relacionada com a diarreia, você pode ter essa dor abdominal, e às vezes você pode ter até sangramento, tá? Então, assim, basicamente são os principais sintomas que a gente vê. Combinado. E aí eu posso ver esses sintomas tanto no agudo quanto no crônico. Assim, a gente tem, por exemplo, assim, no crônico, assim, o que eu vejo mais, assim, de manifestação de trato gastrointestinal. Então, às vezes, assim, o esôfago, né, pode acontecer. A diarreia do crônico, ela, às vezes, é um pouquinho diferente. Então, assim, o agudo, ela é mais abrupta, ela surge. Já no crônico, não, né, ela vai mais longa. Às vezes, você vê que essa diarreia, ela depende, às vezes, do tipo de coisa que você come, né? Às vezes tem resto de comida, às vezes está associado com não absorver o alimento, né? Às vezes a gente vê que o nosso pâncreas não está funcionando direito, e aí isso também ajuda a contribuir com a diarreia, né? E a gente tem que tomar enzima para ajudar nesse sentido. Às vezes a gente vê também muita perda de peso contínua no crônico, né? Um pouco diferente assim do agudo. Então tem mais ou menos essas semelhanças, né? E às vezes, claro, obviamente, assim, pode se confundir, assim, se achar que é uma manifestação bem característica do agudo num paciente com uma doença crônica. Combinado, perfeito. Quais as alterações de exames e se tem algum ponto de corte em exame laboratorial e os sintomas de um GVHD de fígado? Como Uhum. diferenciar um GVHD de fígado de uma hepatite medicamentosa ou de uma hepatite infecciosa, ou até por exemplo, uma hepatite por citomega, que a gente sabe que reativa muito também nessa fase. É Uhum. preciso, em algum momento, fazer biópsia de fígado? Uhum. Então, assim, inicialmente no GVHD de fígado, às vezes a gente não vê nenhuma manifestação externa, assim, tá? E o que a gente vê é isso que você falou, é alteração de exame laboratorial, que o paciente faz o acompanhamento no pós-transplante. E aí o que começa a acontecer? Que começam a surgir, né? Começa a aumentar aquelas enzimas que vêm do fígado, né? Então a bilirrubina começa a subir, as transaminases que a gente fala começam a subir, né? Quando elas estão muito altas, por exemplo, assim, as bilirrubinas bem altas, aí sim eu posso ter manifestação. Então, eu posso ficar com o olho amarelo, a pele amarela, né? Eu posso ter a urina mais escura, né? Eu posso ter coceira pelo corpo, né? Mas geralmente isso é quando está mais avançado. Mas geralmente a gente começa a pegar o fígado na nossa avaliação de laboratório normal, né? E sempre faz parte, né, do nosso diagnóstico diferencial descartar vírus, né, que possam ter associação
e também medicamentos, né? Então a gente precisa revisar tudo, né? Todos os medicações que o paciente está tomando, tem alguns tipos de medicação que realmente pode, né, mexer mais com o fígado, então você precisa revisar tudo isso, né? Fazer toda uma triagem infecciosa. A gente sempre tem que fazer o raciocínio associado com outras manifestações da doença do enxerto, né, para ajudar nessa questão de diagnóstico. E às vezes a gente faz biópsia hepática, né? Não é comum, assim, é só naquelas situações que eu realmente vou precisar saber o que, que é, porque vai influenciando como é que eu vou tratar, né, os pacientes. Então, geralmente ela é reservada nesses casos. Joia. Gabriel, você fica à vontade. Se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Ô, É, Betina, eu também acho que podia depois dar um momento para os pacientes falarem, tá, eu pensei tá? em fazer na transição dos dois, aí a gente. Isso, ótimo, ótimo, Ótimo. perfeito. Vai dar uma cortada. Número 4, né? Quando suspeitar que a diarreia possa ser pelo GVHD, como diferenciar de uma gastroenterite infecciosa aguda ou de, por exemplo, um efeito lá da químio ali? Uhum, uhum. Então, assim, eu sempre falo assim, diarreia é sempre importante. Sempre importante. Então, assim, eu comecei com diarreia em casa, vou esperar até a próxima consulta. Não espera, tá? Liga para o médico, vem para o hospital, porque a gente precisa fazer essa diferença, né? Então, assim, às vezes no início pode ser confundir mesmo, né? Como eu falei, aquelas características de diarreia pode a gente levar a gente pensar para um lado, para o outro, mas a gente sempre tem que descartar, né? Causas infecciosas, né? Para isso, né? As colites, às vezes por clostridium, né, que são pacientes que tomam bastante antibiótico, tomaram no passado, então isso pode acontecer. E como você falou, o citomegalovírus, né, que ele pode dar um tipo de colite também que é importante. Então, assim, a gente sempre considera sempre o pior, né? Será que isso aqui é um DASH? E tanto assim que no início, a depender, a gente trata até empiricamente porque a doença do enxerto vai ser mais grave, né? E depois, se a gente descobrir que alguma coisa é diferente, a gente tira a imunossupressão, né? Mas toda diarreia é importante, né? Então, assim, tem que valorizar e tem que procurar o médico. Perfeito. A febre ajuda um pouquinho a diferenciar ou não muito? Pode ajudar, né? Se você tem algum tipo de colite, algum quadro infeccioso, né? Leva você a pensar mais ser de causa infecciosa, né? O GVHD não costuma, assim, dar febre. Combinado. Sim. Existem exames para realizar em caso de suspeita de GVHD de fígado, estômago, intestino ou esôfago? Na endoscopia e na colono, sempre deve fazer biópsia mesmo sem lesão? Uhum. A gente fala assim que o diagnóstico do GVHD de trato gastrointestinal, assim, ele primeiramente clínico, né? Então, assim, a gente não atrasa o início de tratamento por causa de, por exemplo, fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, até porque às vezes pode dar falso negativo, né? Nesses casos, então é clínico, né? Fechou essa coisa que a gente conversou aqui agora, né? Eu considero como sendo, né? Algumas vezes eu realmente preciso fazer, né, os exames, as endoscopias, colonoscopia, né, e o ideal é sempre realmente fazer biópsia, porque o que a gente está procurando ali é o diagnóstico diferencial. Então, ver se tem citomegalovírus ali nesse intestino, né, se tem alguma coisa a mais, até vai dizer, né, se eu estou tendo GVHD mesmo, né, eles classificam também com grau, que é diferente do grau clínico, né, isso é importante, porque às vezes o paciente vê o exame e fala assim, nossa, meu GVHD aqui está dizendo que é grau 3, né? Mas não, assim, a gente classifica o grau de acordo com a quantidade de diarreia que o paciente tem, né? Então, nessas situações, a gente faz o exame e sempre que possível a gente faz a biópsia, porque às vezes a mucosa, né, que a gente fala quando a gente olha, tá normal, né? Mas aí a gente consegue ver no microscópio as alterações. Perfeito. Se Para você fígado, tem puder, algum. Perdão, pode falar, Betina, Gabriel. se puder acrescentar da parte da pediatria, né? Então, em crianças é muito mais comum a endoscopia colon estarem normais e ter alteração só na biópsia. Para o DASH e para outras doenças também gastrointestinais em criança. Então a gente se vale muito mais a biópsia na pediatria.
Perfeito. No caso, para alguma alteração, quando tá em caso de GVHD de fígado, tem algum exame de imagem que ajuda ou é mais exame de sangue mesmo? É mais exame de sangue mesmo, né? Que é o que mais a gente leva mais em conta, assim, né? Às vezes, quando a gente está já um bom tempo do transplante, a gente sempre precisa lembrar aqueles pacientes que receberam muita transfusão, que você pode ter depósito de ferro no fígado, né? E isso pode atrapalhar o diagnóstico, né? A gente pensar que é um GVHD e, na verdade, o que a gente está tendo lá é sobrecarga de ferro. Aí você ampliar a investigação para isso, às vezes ajuda, né? É você fazer tanto a investigação do ferro, ou fazer uma ressonância para ver se tem depósito de ferro no fígado. Então, acaba ajudando nesse sentido. Perfeito. Então, deixa eu ver. Ah, 6. Quando devo procurar imediatamente o meu hematologista nesses tipos de GVHD de trato intestinal e fígado? Eu acho que sempre. Sempre, sempre, assim, você começou com diarreia, não espera. É super importante, assim, até pela gravidade, né, que às vezes pode acontecer. Quanto mais precoce possível a gente iniciar o tratamento, faz diferença, né? Então, assim, até a gente esclarecer tudo, né, procura o médico, liga, vai para o hospital, né? Então, essa é a nossa orientação e que eu falo, assim, para todo mundo. Perfeito. Bom, encerrando esse bloco, então eu vou chamar alguns pacientes. Vou deixar em aberto, né? O Daniel já comentou que ele já teve, se ele quiser falar um pouquinho. Rita, não sei se teve. Fiquem super à vontade. Quem quiser, só falar aqui como foi a experiência com GVHD desse tipo de órgão. Ah, Eu eu quero lembro do André. falar. Pode falar, Rita, pode começar. Então, é porque está muito recente o que aconteceu comigo agora, né? Depois de 20 anos de transplantada, o GVHD de intestino foi o que me deu mais trabalho. Apesar que eu tive de olho, tenho de mucosa, tenho a de pele, graças a Deus, ele sumiu, e a de mucosa da boca eu tenho. E o que que aconteceu? Eu nunca eu achei que estava controlado, porque no começo logo depois do transplante, eu tive muita diarreia, Ih, Acho acho que que ela travou, né? Travou. travou. Rita, não sei se você muitas tá dores um pouco. abdominais, muita diarreia mesmo, ainda imunossuprimida, eu fui melhorando. Só que com o tempo, essas diarreias, elas viraram urgências, né? Não era sempre em diarreia, mas, por exemplo, eu tinha muita vontade de ir ao banheiro para o número 2 e eu tinha que ir. Era como se fosse uma bomba relógio, tinha que explodir. E aí eu ficava muito chateada, porque às vezes estava num lugar, tinha que sair para. Tá cortando. Às vezes a internet dela tá. Acho Ah, que, será que ela caiu? Não. eu Acho que acho ela que. caiu. Ixi, ih, acho que Ah, sim. voltou. Peraí, que eu não tô vendo ela. Rita, Ah, tá Rita. aqui, ó, tá aqui, ó. Rita, você Rita, tá você está muda. mutada. Rita, não estamos te ouvindo. Acho que O seu ela não ouviu. microfone está fechado, Rita. Ela E não ouviu. agora? Agora é legal. Tá. Desculpa, mas eu nem mexi em nada e o negócio voltou para a reunião, que estava preparando a reunião. Então, e aí comecei esse processo todo, né? 20 anos, você já dá para perceber o quanto que o GVHD ele já faz parte de mim, né? Esse de intestino. Que eu até perguntei, como eu não tenho vesícula, depois de uns anos, acho que tem uns 10 anos que eu operei a vesícula no máximo, eu fiquei colocando a culpa na vesícula. Falei, vai ver que qualquer coisa que eu como por causa da vesícula, aí eu tenho essa vontade de expelir. Mas o que que aconteceu? Eu peguei em setembro do ano passado uma bactéria, essa Clostridium que a doutora falou aí, por causa de uma carne de porco, mas o meu marido também pegou. E a gente teve que ir para São Paulo, porque eu estava aqui em Guararema. Só lá que descobriram no pronto-socorro, fizeram exame e estava assim, direto. Aí tomei o antibiótico, fiquei boa, tudo normal de novo. Mas qualquer coisa assim que o organismo não aceita, por isso que eu não sei se é só
do GVHD crônico ou se tem a ver com a falta da vesícula. Aí eu tenho que ir ao banheiro. Às vezes eu vou ao banheiro normalzinho e depois de um tempo eu vou de novo e eu estou diarreia. Acontece muito essa instabilidade intestinal. Isso acontece muito comigo, eu já me acostumei. Quando foi agora, antes do carnaval, uns 10 dias antes, eu comecei com uma diarreia que eu nunca vi, porque a minha é super controlada. Para vocês terem uma ideia, eu perdi 6 quilos em 10 dias. Uma diarreia muito forte. E eu fiz de tudo, Floratil, e tomando, e não sei o que, e pau, e nada melhorava. E aí eu fui para São Paulo, o médico do pronto-socorro tratou com remédio, deu remédio de verme, também deu um remédio um remédio lá para diarreia, que ele disse que eu ia ficar boa, fez um teste na barriga, disse que não era nada demais. Eu falei do GVHD, expliquei um pouquinho do que era. Ele falou que conhecia, mas vamos acreditar. E aí, quando 10 dias não estava melhorando muito, não. Aí eu liguei no WhatsApp do HC, que a gente tem, é o único que eu tenho do TNO, graças a Deus, e a atendente é muito prestativa. Eu contei o que estava acontecendo, aí abriu herpes simples de boca pela segunda vez que eu tive há 20 anos, mas 2018 eu tive, 2008, não, 2018 eu tive uma crise que abriu herpes, que foi uma situação emocional, e agora de novo. E aí eu expliquei tudo isso para ela, que não estava passando, que eu já tinha feito isso, aquilo. Ela mandou para o doutor Jean, que é o médico que me atende lá, e ele mandou eu tomar o aciclovir. Olha, eu tomei aciclovir, ele passou por uma semana, uma dose forte, tomei aciclovir e 3 dias, a minha boca, isso aqui, tudo era inchada, não dá aquelas bolinhas não, a língua ficou toda branca, eu mandei foto para ele, comecei a melhorar até da diarreia. Só com a ciclovir que começou a melhorar. Vocês estão ouvindo? Tô sim, então sim. Tá. E aí, quando a ciclovir começou a melhorar, eu estava muito fraca, eu fiquei muito, mas muito fraca mesmo. Parei tudo, academia, que eu faço muito exercício físico. A minha pergunta, porque isso daí não era normal acontecer comigo. Eu falei, nossa, 20 anos e agora teve uma crise dessa. Eu não sei se foi uma. Na verdade, eu tive 2 dias de febre, os 2 primeiros dias. Eu tenho suspeita. Eu fiquei achando que poderia ser uma crise aguda do GVHD, porque eu tive uma exaustão um dia antes. Eu tive, assim, eu fiz muita atividade, muito exercício, estava muito cansada. No dia seguinte, eu ainda fui caminhar uns 6 quilômetros e eu cheguei em casa já passando mal e comecei a ter febre. Eu analisei a Rita conhecendo o organismo e falei, nossa, eu gastei toda a minha energia, não tinha mais por onde sair, e eu acho que eu tive, isso é a minha cabeça, tá, doutora? E aí eu acho que eu tive uma crise aguda de VHD de intestino. Eu fiquei imaginando isso. Porque não era possível. Não, o que eu comi, meu marido comeu, não aconteceu nada com ele. E foi assim, aí eu fico na dúvida. É um GVHD crônico? É uma sequela? É por causa da vesícula? Não sei. E a minha maior dificuldade é, numas emergências dessa, eu não tenho pessoas, médicos, que saibam do GVHD, da existência dele. Então é muito complicado, porque da primeira vez que eu tive, da mucosa que deu esse herpes simples, o médico me receitou Oncilon, que não era herpes. Então a gente fica meio vulnerável nessa situação. E eu cuido bem da minha saúde. Eu tenho todas as comorbidades, fiquei com colesterol alterado, eu sou diabética, eu faço de tudo para fazer muita atividade física para poder compensar essa história da diabetes. E eu não sei, eu sinceramente eu não sei, sabe? Mas eu vivo super bem. Eu acredito que eu não tenho mais de pele. Agora eu estou com um médico oftalmo disse que eu estava com a vista cansada, que eu estava dando uma coceirinha, e ele fez um tratamento.
Mando eu tomar 15 dias passando remédio no olho e tal. Essas coisas eu faço. A boca, eu fiz biópsia agora, porque é muita coisa na boca, não deu nada maligno. Ó, doutora Betina, não deu nada maligno, viu? Graças a Deus. Que bom, Então, que bom. até aquele corte lá que fizeram, que falaram que era câncer de pele, deu na segunda biópsia que não era, viu? Então, eu fiquei super feliz também, muito feliz. Então, eu cuido na maneira do possível, cuido muito, sabe? Mas eu não sei se eu tenho GVHD ainda, se é sequela, o que que acontece com o meu intestino. Queria que a senhora falasse um pouquinho Uhum. sobre isso. No GVD crônico, assim, é comum ter essas oscilações, assim, né? Esses altos e baixos de diarreia, volta ao normal, depende de coisas que você come, daí desanda um pouquinho, depois volta. Mas, assim, a gente sempre tem que cuidar de descartar coisa infecciosa, porque você não está livre disso, né? É, Então, assim, você teve febre, teve aquilo, será que você não teve alguma gastroenterite junto, e aí com isso mexeu na sua imunidade, você abriu herpes? Então, são coisas que a gente tem que considerar, assim, né? Mas, assim, o GVHD, assim, crônico, do trato intestinal, costuma dar muita perda de peso também, assim, a pessoa não consegue ganhar peso, tem dificuldade, né, de, 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 de ganhar peso, mas, assim, assim, é comum que a gente vê nos casos que a pessoa fica com o intestino mais sensível mesmo, tá? Fica, assim, sensível até de Mas o alimento. peso eu estou até já recuperando, foi só mesmo o período, não tenho muita dificuldade de estar perdendo, não. Não, E o que não você. E o que, engordo, mas também não perco. Mas o que você fez foi certo, assim, que você ligou lá pro HC, porque assim, recebeu orientação e que eu tô vendo foi certa, né? Que você tomou a ciclovir, tudo melhorou. Então, acho que você deve ter tido aí uma mexida na sua imunidade, né? Não sei se você teve alguma coisa infecciosa aí, ou transinfecciosa que desencadeou isso, e acabou mexendo aí na sua imunidade. Entendi. Mas eu devo ter um GVHD crônico, né? Por aí escondidinho aí, que de vez em quando aparece, né? Aí teria que conhecer toda a sua história, tudo direitinho para mim poder afirmar, assim, né? Aí Não, você porque a pergunta o parte. Jean. É, o Jean que deve te conhecer, ele deve falar se você tem ou não. Não, é verdade. É porque a única coisa que persiste é essa parte do intestino. É só isso que eu sinto mais. O resto dá para levar de boa. E é chatinho às vezes, né? Porque mexe um pouco com a qualidade, né, das coisas que a gente quer comer, tá? Sair em algum lugar, alguma coisa. É. Ah, mas eu falo, quer sair, então saia. E vamos Obrigada, levando. Rita, por ter Obrigada, obrigada. compartilhado um pouquinho nossa história, sempre muito rica. Tá. André, fica à vontade. Gente, eu acho que fazia um tempo que não passava um filme tão real assim na minha cabeça com tudo que passou com essas falas, principalmente assim a doutora Morgane falando, porque eu tive de intestino e de pele. O de pele, vamos dizer assim, que foi um pouco mais fraquinho, mas ela enche o saco até hoje, até porque eu não me cuido direito, eu moro no Ceará, é sol, eu não passo hidratante, protetor solar, tudo, eu não me cuido. Mas com relação ao de intestino, quando eu lembro que passou o filme, me deu uns gatilhos meio, acho que me deu uma arrepiada aqui. Porque aconteceu, não foi, doutora? Eu Dentro, lembro. dentro do Lembro. DCEM, Demorou, ainda demorou. internado, eu acho que eu não tinha tido nem a primeira alta ainda. Eu fiquei 55 dias depois do transplante ainda internado. Assim, minha primeira alta foi 55 dias depois. E dentro desse período deu intestino. E aqui eu sei que é um ambiente seguro, eu posso falar aqui do meu jeito. Eu digo que eu nem diarreia tive, parecia que eu estava era derretendo. Assim, tantas vezes que saí, eu não. No último ciclo de quimioterapia, ainda no tratamento, antes do transplante, eu tive uma reação muito forte, uma neuropatia muito forte, que eu perdi a sensibilidade das pernas, acabou afetando a parte muscular do assoalho pélvico, então o esfíncter foi para o brejo. Imagina só, você com diarreia, quer dizer, desunerando, sem ter o controle do esfíncter, sem ter mobilidade. Imagina como foi meus dias dentro do quarto, porque a maioria das vezes eu não conseguia nem chegar. Porque eu pegasse um da dor e ia pro banheiro, já era, perdeu. Né? Então foram dias muito desafiadores durante o tratamento. Perdia em média 1,5 kg por dia, porque a primeira coisa que fazia quando acordava era se pesar. Era uma alimentação muito restrita, que a endócrino passou, porque eu acho que fazia parte.
Então foram dias constrangedores, difíceis, você não tinha muita paz, e era direto indo enfermeiro, técnico, me limpar no quarto. Então foram dias bem desafiadores, assim. E eu acredito que ainda persistiu, não de uma forma tão aguda, talvez até ali 180 dias depois, eu já retornado para casa, tinha uns quadros assim, igual a Rita falou assim, de repente vinha. Então, já foi constrangedor de estar no meio da rua, perder e tudo, por conta principalmente da perda de sensibilidade e força do assoalho pélvico. Então, isso prejudicou muito. E fiz os exames de endoscopia, colonoscopia, mas foram dias bem desafiadores. Esse eu acho que era o meu principal depoimento, porque mexe muito com a qualidade, foi falado aqui, a qualidade de vida, e durante o tratamento que você espera, né, a expectativa, né, Betina, do transplante realizado, medula pegou. A gente tem essa mania de achar, e eu sempre digo que o transplante não acaba quando termina. Eu digo que o transplante começa quando termina a infusão, que vem os principais desafios. E a gente vai tendo uma confusão atrás da outra. Eu tive várias bactérias, foi bem desafiador os meus, vamos dizer ali, 5 meses, que é onde eu estava em São Paulo ainda. Eu vejo hoje gente, tem a pega da medula, 2, 3 dias depois, está tudo bem, tem alta. Eu digo, meu Deus, eu tive 55 dias depois, tive alta, 3 dias depois eu tive que internar, porque começou a sair sangue na urina. Então, foram dias desafiadores. E eu quero deixar até uma pergunta. A gente sabe que foi aí liberado, o plano já estão disponibilizando o Letermovir, que até onde eu sei, ele é usado de forma profilática para CMV também, né? Existe algo de forma profilática também? Eu queria até, inclusive, já mudando meio que de assunto, citar como é que está o resultado do Letermovir para CMV, se está dando boas respostas, e se tem também algo que pode ser trabalhado de forma profilática para diminuir as chances de ter GVHD ou, pelo menos, diminuir que ele se torne agudo. Acho que hoje eu queria entender se existe um cenário favorável para isso. Assim, o Letermovir realmente revolucionou, né, essa questão do citomegalovírus, né, então ele está bem consolidado, né, ele realmente diminui a reativação do citomegalovírus, e a gente sabe que o citomegalovírus ele também pode ser um trigger, né, desencadear a doença do enxerto contra hospedeiro, né. Eu tive 6 vezes, doutor, no primeiro ano, ativei negativo 6 vezes. Depois então, eu descobri assim, que existia o Letermovir, putz, que massa, isso diminui muito. Não, e realmente fez muita diferença, né? Os pacientes internam menos, né? Porque a gente sabe que o tratamento do citomegalovírus tem medicações que podem fazer com que as contagens do sangue baixem, então aí você vai precisar de transfusão, vai precisar tomar o granuloquine e outras medicações, né, para melhorar ali E o tratamento com ganciclovir é 2 vezes no dia, ou interno, ou vai 2 vezes no hospital, e o valganciclovir é comprimido, mas é difícil de conseguir. Exato. E a prevenção, na verdade, André, a gente faz a prevenção para você não ter a doença do enxerto, né? Que é a imunossupressão que você toma, né? Então, Mas que isso você é tomou geral, lá. né? Mas geralmente não segura, assim. Você mesmo você tendo a compatibilidade, você fazendo a prevenção, é isso, em torno de 50% vai ter em algum grau a doença do enxerto, tá? Tem estudos, né, principalmente assim, estão saindo nos últimos congressos, que eles estão usando assim mais até em doenças que não são malignas, por exemplo, o uso do Jacave, já eles estão começando a usar De forma no profilática, início, já ele já profilática, e usam até alguns dias pós-transplante, eles estão vendo que realmente está diminuindo, assim, então está tendo várias outras estratégias hoje em dia, né, diferentes até, para você prevenir que tenha a doença do enxerto, tá? Assim, com novas drogas, para ver se consegue aí segurar. Então, pode ser que no futuro a gente tenha, fora isso que a gente usa, que a gente está usando até agora, e a ciclofosfamida pós, né, que está sendo agora mais um padrão que a gente está usando, ajudou muito a diminuir. Tanto que você, André, chegou no momento que você virou a chavinha, né? Você estava tendo todas aquelas complicações lá, mas daí virou a chavinha e a coisa foi, né? E a gente vê muito isso com a ciclo, né, acontecer. E essa história que eu escutei isso em algum momento, diz assim, que ter pelo menos um pouquinho
de GVHD significa que é um sinal bom. Isso de É. fato é real ou é algo que eu escutei? Existe essa discussão, né? Assim tem vários debates, né? Tem um grupo que fala que sim, tem outro grupo que fala que não, né? Na maioria das vezes isso está associado, na verdade, não tanto com o agudo, mas com o GVHD crônico, porque eles viram que quem tinha mais GVHD crônico recidivava menos, tá? Mas ainda é motivo de debate. Assim, eu assisti uma vez uma discussão que era os prós e os contras, né? Aí você escutava a pessoa falar que não precisava ter nada de GVHD, e você achava, nossa, ele me convenceu. Aí vinha outra pessoa falar assim, não, se ter GVHD ajuda, né? Então eu falei assim, eu também tá me convencendo, entendeu? Então ainda é debate, mas assim, aparentemente parece que você tem mais GVHD crônico, tá relacionado com menos recidivo. Tá bom, tá bom. Perfeito, maravilhoso. Bom, vamos para o segundo bloco de perguntas. Depois a gente abre para mais pacientes, se alguém quiser falar alguma coisa. Vamos para o Gabriel. Bom, pergunta número 7, né? Constipação e fezes endurecidas podem acontecer no GVHD também? Porque a gente fala muito da diarreia. E o contrário? É, boa. A resposta simples é não. Não. Se você está com o intestino preso, vamos pensar primeiro em outras causas, né? Antes de pensar em GVHD. Porque os sintomas mais comuns, como a doutora Morgani falou, os altos é náusea, perda de apetite e os baixos é diarreia, né? Então, se você está com o intestino preso, pensar mais em alguma medicação que pode estar prendendo, ou uma coisa que acontece, depois de muita diarreia, assim que melhora, às vezes fica meio preso, porque seu intestino não tem nada de fezes. Então, a princípio, não. Apenas num GVHD muito grave, que a pessoa já está internada por causa da gravidade e está muito inflamado esse intestino, ele pode parar de funcionar. Mas aí é parar de funcionar e não intestino preso, tá? Então são coisas diferentes. Vou falar a princípio, não. 8. Qual o prognóstico nesses GVHDs, né, de trato gastrointestinal e fígado? Uhum. O GVHD de fígado, ele pode desenvolver no futuro uma cirrose? Boas. É. O prognóstico depende muito do GVHD, né? Então, é um GVHD leve, moderado, grave? Qual que é o estado? O estadiamento, né? É, é um GVHD, independente da gravidade, do estadiamento, responde muito bem ao corticoide ou responde pouco? Quantos órgãos estão acometidos? Tem uma infecção junto? Então, tem diversas variáveis para o prognóstico. O quadro leve, com uma boa resposta ao corticoide, tem um ótimo prognóstico. Então, na pediatria, mais ou menos 50% dos quadros leves respondem bem ao corticoide, e a sobrevida é alta, em 2 anos. Mais um quadro grave, que é córtico refratário, ou seja, não responde ao corticoide, aí o prognóstico é mais reservado mesmo. Tá? E o que eu posso falar é em relação à cirrose. Então, a cirrose, por causa do GVHD, não é comum. Então, cirrose, para quem não sabe, é quando o fígado fica fibrosado, então fica cicatrizado no extremo. Então, é o extremo da cicatrização do fígado. E aí já é um sinal que ele não está funcionando bem. Isso não é comum no GVHD. Mas é possível, mas não é comum, principalmente no GVHD de muitos anos, muito refratário ao tratamento. Isso pode acontecer, mas não é comum. Tá bom? Combinado. É. Eu vou até adicionar uma pergunta, já que você estava falando, e que foi uma pergunta que o pessoal fez muito na reunião de pulmão, né? De quando, peguei uma pneumonia, isso pode ser um gatilho para um GVHD de pulmão. Vou te repetir essa pergunta aqui, pensando, uma infecção intestinal, qualquer uma delas, pode ser um gatilho, um desencadeante, um fator desencadeante para um GVHD intestinal, por exemplo? É, eu vou responder, mas depois eu quero saber o que o pessoal do pulmão respondeu. Tá? Mas assim, de modo geral, e isso é mais, talvez eu vou te falar teórico do que comprovado, o nosso intestino, ele tá toda hora cheio de células
imunes lá defendendo a gente das bactérias, de tudo que aparece. E se a gente tem uma quebra nesse intestino, aumenta a chance de você fazer uma imunidade contra ele. Então, isso é muito verdade para depois de uma baita de virose, você pode fazer uma alergia alimentar. A pessoa que já tinha poderia ter uma doença de Crohn, por exemplo. Se ela tiver uma baita infecção, essa doença que apareceu em um ano aparece agora, né? Então, pode ser que depois de uma baita de uma infecção, você deixou seu intestino tão poroso, tão inflamado, que foi um gatilho ou adiantou um GVHD que você ia ter em umas semanas. Sim. Mas isso não é uma É, comprovação. É, eu acho que outra coisa que eu acho que é importante, assim, é a questão da microbiota, né, Gabriel? Então, assim, sim. então, tem cada vez mais estudos, né, que a alteração que a gente tem com transplante, com tudo, né, nessa microbiota intestinal, também está associado, né, com a doença do enxerto contra hospedeiro, né? Então, quanto menor a nossa biodiversidade, é pior, né? Então, uma biodiversidade maior é melhor, né? E tem Acho, alguns estudos pera até um que pouquinho. eles. Só explica um pouco melhor, assim, mais fácil, o que que é microbiota, essa história Uhum, da diversidade. Explica um pouco mais simples isso. tá. Boa. Então, assim, a nossa microbiota são as bactérias que a gente tem normalmente no nosso intestino. Na verdade, a gente tem no nosso corpo inteiro, né? A nossa pele, assim, tá cheia de micro-organismos, microbactérias, né? Eles vivem bem com a gente, né? E a gente tem uma diversidade muito grande, então não é um tipo só, né? São vários, e eles têm uma função, inclusive, até de nos proteger, né? Das outras bactérias que podem nos atacar. Então, isso a gente chama de microbiota, né? E aí, quando a gente faz o transplante, que faz o tratamento todo, isso aí pode mexer nesses seres aí que a gente tem, esses micro-organismos aí, pode acabar selecionando alguns ou diminuindo muito. E isso predispõe, né? Então a gente pacifica aquela mucosa, que nem o Gabriel falou ali do intestino, né? Ela fica mais exposta, não tem essa barreira protetora, tem os outros tipos de bactérias que podem aumentar essa questão inflamatória do intestino. E o que a gente está vendo também em alguns estudos é de tratamento com isso, né? De você repor, né, essa microbiota aí até como tratamento. Ótimo. Eu não sei se eu expliquei direito, Carmen. Tá ótimo, Mariana. É, e aí você comentou da diversidade, né? A nossa micro... Gente, tá passando um caminhão aqui atrás tocando Roberto Carlos. Não sei se vocês estão escutando. Não, então tá bom. É, então, a nossa microbiota, a gente tem milhares de tipos de bactéria no intestino. E é para ser assim. Mas em situações da vida, então, que a gente tem uma inflamação intestinal, a gente está com uma alimentação não tá boa, a gente toma muito antibiótico, a gente diminui essa quantidade. Então, ao invés de ter milhares, por exemplo, a gente tem centenas. E isso não é bom para o intestino. Isso pode forçar a gente ter inflamações intestinais e tudo mais. Então, uma tentativa é a gente deixar essa microbiota mais diversa e mais funcional, é a palavra que estão começando a usar. O problema é como a gente faz isso. Então, essa é um dos maiores desafios assim da gastroenterologia de modo geral, né? Perfeito. Eu acho que esse raciocínio, o pessoal do pulmão falou a mesma coisa, assim, não é uma coisa direta, né? Ah, infectei, então. Mas eu acho que muda toda a situação inflamatória, muda toda a resposta ali, quando alguma coisa aparece nova no organismo. Isso também vale para a pele, né? Quando a gente fala para o paciente, olha, paciente com GVHD, a gente quer que corra do sol, por favor, não fica no sol. Porque a gente sabe que o sol, ele altera as células imunes ali da pele. Se o paciente faz uma queimadura, né? Digamos que é um fator de risco para desenvolver um GVHD. Então, eu acho que o raciocínio é isso mesmo. Não é direto, mas pode contribuir de alguma forma, indiretamente. Bom, próxima pergunta. É, que é uma pergunta que às vezes eu já vi vários pacientes perguntando, né? As enzimas hepáticas e a bilirrubina, elas caem rápido com o tratamento ou demora? Tipo, ah, entrou já com corticoide, cai rápido ou demora? Boa. E eu gosto bastante dessa pergunta, porque eu conto que o fígado é um órgão rancoroso. Ele guarda, entendeu?
Então, às vezes, ele demora para mostrar que ele machucou. Tudo machucou, a pele, o intestino e o fígado demora para mostrar. E ele demora para elaborar isso. Então, ele fica alterado por mais tempo. Principalmente quando aumenta a bilirrubina e gama-GT e fosfatase alcalina. Então, essas são as enzimas que mais demoram para normalizar. Geralmente, o TGO-TGP pode ser mais rápido. Então, num quadro assim, muito leve, talvez seja até mais rápido. Mas na maioria dos quadros que vão precisar de tratamento moderado a grave, essa melhora é mais lenta. É, às vezes semanas, às vezes meses, e a pessoa pode clinicamente estar muito melhor muito rápido, mas laboratorialmente pode ser que demore mais. Então, para os meus residentes, é que tem que guardar que o fígado é rancoroso. Combinado. É. É, Quais os tratamentos para GVHD de estômago, de intestino e de fígado? Os tratamentos são os mesmos no SUS ou no convênio, ou tem medicações que ainda não entraram no SUS? E se é comum vocês usarem Ursacol, budesonida via oral e loperamida? Ótimo. Então eu vou responder, e depois se a Morgane puder me ajudar, eu agradeço, né? É, e aí vocês vão até entender por que que eu estou pedindo ajuda na Morgane numa pergunta mais embaixo, que é quem trata, hematologista ou gastroenterologista. Mas assim, de modo geral, a gente tem que parar essa inflamação, né? Então, o tratamento de escolha é o corticoide, e aí nos quadros refratários, a segunda linha de tratamento tem uma lista muito grande de medicações imunossupressivas. Então, o micofenolato, tem inibidores da JAK, que estão na moda. Então, tem uma sequência grande de medicamentos que a gente pode usar. No SUS, aí também eu quero que a Morgane comente, eu sei que algumas dessas medicações a gente tem no SUS, mas o SUS, lembrando, ele tem, muitos estados têm listas de medicamentos. Então, assim, corticóide, micofenolato, metotrexate, talvez o sirolimus vai ter na maioria. Mas depende do hospital também. Então, você está num hospital universitário que tem mais condições ou não? Eu vejo muito isso, né? Vocês não estão escutando a música aqui atrás? Tá muito alto. Tá bom, desculpa, a gente está me atrapalhando um pouco. E já a pergunta assim, da minha parte, o Ursacol, né? Apesar de não ter grandes evidências, é a medicação do hepatologista. Então, começou a alterar, a gente não sabe o que dá, a gente dá. Tem alguns estudos, inclusive sobre prevenção num paciente que já tem alguma doença hepática, algum cometimento, então é uma medicação que a gente usa. E já a budesonida é uma medicação que eu gosto muito. Então, para quem não sabe o que é, a budesonida é um corticoide tópico. Então, se eu dou para o paciente tomar, é como se ele estivesse passando uma pomada no intestino. E eu já usei para várias crianças com GVHD. Então, tem um paciente meu, adolescente, que tem muito GVHD de esôfago. Então, a gente fazia um corticóide tópico manipulado num gel que ele tomava e como se fosse passar uma pomada no esôfago. Existem apresentações de budesonida que só liberam a medicação no final do intestino delgado. Então, essa não é a opção. Mas a gente acaba usando sozinho ele muito raramente, mas num quadro mais leve. Ou você pode usar associado com outra medicação. E já a loperamida é o clássico aqui. Vou ter que falar a marca, porque todo mundo sabe que é o Imosec, esse é o nome referência, né? Que ele faz o quê? Ele faz com que o nosso intestino, que está fazendo a peristalse, está empurrando o alimento, pare um pouquinho, fique mais devagar. Então, ele é muito eficiente, né? Ajuda muito quem está tendo muita urgência evacuatória. Só que se eu tenho o risco de estar com uma infecção, não é bom. Então, geralmente no GVHD agudo, é difícil a gente usar. Criança é realmente difícil a gente passar. Talvez um quadro mais crônico, que eu tenho certeza que não tem nada infeccioso, talvez eu possa passar. Mas olha, inclusive, o quadro da Rita tinha um herpes, né? Então, como é difícil mesmo a gente ter essa segurança. E Morgane, se quiser acrescentar, por favor, uma pergunta extra aí para você. Não, não, acho que você falou bem, É, acho que é isso mesmo, né? A gente controla a infecção, a gente cuida muito também da dieta,
né, desses pacientes. Então, assim, tem toda uma evolução do tipo de dieta, a gente tira alimentos que possam irritar, né, como lactose, por exemplo, né, que possam estimular mais o intestino, então a gente cuida disso, né, até para a gente tentar manter um mínimo aí de suporte nutricional, né, e aí o tratamento principal é o corticoide, né, inicialmente, como o Gabriel falou. A gente alça a mão de todas essas coisas aí que possam ajudar, né? Então, eu também uso muito budesonida, a beclometasona entérica também, né? Infelizmente, ela não, a gente não tem forma comercial, né? Eu mando geralmente manipular e ela não é tão barata, né? Então, às vezes, limita um pouquinho, né? Mas a gente usa também budesonida, o Ursacol também, né? Assim, ajuda e até eu mantenho por mais tempo, né? Naqueles pacientes com GVHD hepático, eu vou tirar lá tardiamente, né? Quando já estiver muito controlado, ou você está até mexendo já na imunossupressão, né? A gente pensa em tirar, né? Em relação aos recursos, como o Gabriel falou, então, assim, eu acho que sim, tem diferença, né? Eu acho que o setor privado assim tem um pouco de recurso a mais, né, nessa briga aí, e tem locais, né, de sistema público assim que tem acordos que acabam conseguindo essas novas medicações aí para tratamento. Perfeito. Ahn, Algum tipo de alimentação deve ser mais restringida, por exemplo, como fibras, ou estimulada, como vitaminas, no caso de GVHD de trato gastrointestinal e fígado? Eu acho que depende da fase, né? Acho que numa fase mais aguda, muito sintoma, como a Morgane falou, a gente evita alimentos que são de difíceis digestão. Então, a lactose é um açúcar muito pequeno, que é muito difícil a gente digerir. Para muitas pessoas, inclusive, que não têm GVHD. Então, é uma coisa que a gente restringe. Fibras solúveis, que é basicamente sucos, algumas frutas, alguns legumes, também tem essa dificuldade. E excesso de gordura também. Então, são coisas mais difíceis. E uma grande preocupação, principalmente a gente tem muita preocupação em criança, porque a criança só vai crescer nessa fase, né? A pessoa só vai crescer quando criança. Então, a gente faz a restrição pelo menor tempo possível e vai voltando gradualmente para não ter um outro problema, que é uma desnutrição e tudo mais. E é muito individualizado, né? Eu acho que tem centros que têm uma certa experiência com restrição de glúten, mas aí glúten eu acho que tem que fazer muito cautela, porque é um alimento muito importante na nossa alimentação. Eu acho que varia de cada centro, de cada pessoa, né? Perfeito. É, Mas aí também sempre dosa vitamina, né? Tipo, se for um caso de diarreia, sempre Ah, vai. tem a parte das vitaminas, é verdade, que eu não comentei. Sim, a gente dose, faz a reposição e muita atenção com proteína, né? Que o paciente está muito catabólico, tem muita perda muscular, tudo, a gente tem que ficar atento com a oferta proteica para esses pacientes. Perfeito. O tratamento de GVHD, nesse caso, de trato gastrointestinal, é realizado mais comumente pelo hemato ou pelo gastro? Quando encaminha, como funciona? Telemato, né? Eu vou falar minha prática e eu estudando para essa conversa de hoje, eu vi que é mais ou menos assim mesmo. Então, o gastro, o comepato, a gente entra mais para situações para pensar num diagnóstico diferencial. Quando começa a ficar um pouco atípico. Então, por exemplo, esse paciente com uma estenose esofágica, um quadro esofágico que é muito atípico em criança, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal junto para entender qual que era o sintoma, a minha budesonida que eu uso para outras doenças, para o esôfago, então a gente fez essa parceria. Paciente, às vezes, com uma diarreia sanguinolenta, que não melhora com diversos tratamentos para DASH. Então, a gente entra meio que para acompanhar junto e abrir o leque no raciocínio. Muitas vezes, para numa diarreia, para uma absorção, ou numa diarreia secretória, pelo próprio GVHD, que não melhora, a gente pensa em outras medicações que a gente pode usar. Eu acho que o tratamento é com o hematologista e o gastro vem em alguns momentos para ajudar no segmento e no diagnóstico diferencial. Perfeito, perfeito.
É, Pode haver sequelas de GVHD de trato gastrointestinal? Esse tipo de GVHD é para o resto da vida? E legal essa pergunta, foi muito legal, né? A Rita dividiu com a gente o quadro dela, né? 20 anos depois, né? Então, talvez a pergunta politicamente correta é pode ser, né? Então, ele, na maioria das vezes, ele tem momento para começar, momento para terminar, mas precisa de acompanhamento, ah, principalmente o crônico, né? E a sequela pode acontecer sim. Então, em crianças, como eu falei, se tiver um quadro muito intenso, uma sequela pode ser uma baixa estatura, né? Um atraso puberal, porque no momento crítico que a criança estava. E a questão, o intestino foi tão inflamado que ele pode ter como uma consequência ele não ficar 100%, vou falar assim. Então, continua uma intolerância à lactose, mesmo depois de ter melhorado o GVHD. Continua uma má absorção, então evacua com restos alimentares frequentemente. Um dia que abusa um pouquinho mais de fibras, fica mais sensível. Então, assim, a gente pode ter consequências. E num quadro muito grave, o GVHD, inclusive, pode fazer um quadro de estenose, né? Então, a gente diminui o calibre do intestino e isso leva a repercussão. Às vezes precisa fazer uma cirurgia. Então, são repercussões que variam muito de caso a caso. Perfeito. E aí, por fim, né? Até quando deve-se investigar GVHD de fígado, de trato gastrointestinal? Eles são mais comuns nos 2 anos iniciais? Como que fica esse acompanhamento do pós para investigar isso? São mais comuns nos anos iniciais, principalmente no primeiro ano e depois do segundo ano, mas pode apresentar em qualquer momento, vídeo relato da Rita, né? E o fígado não dá sintomas. Então, até a pessoa ficar amarela, já alterou há muito tempo os exames. Então, o acompanhamento do fígado é basicamente com exames. E no trato gastrointestinal é mais comum sintomas baixos, como diarreia, muita flatulência, dor abdominal, e menos comum, mas pode ter sintomas altos, como náusea ou anorexia. Então a gente tem que ficar atento aos sintomas para investigar, mas não se sai fazendo endoscopia e colono para saber se está com GVHD ou não. Perfeito. Por aí. Bom, não sei se Morgane quer completar mais alguma coisa. Eu acho que fica a mensagem final de vocês dois, qualquer coisa que quiserem falar. Então eu quero agradecer, o convite, foi um prazer estar aqui. Eu sempre gosto de dividir com os pacientes, e eu acho que essa tentativa de não falar o mediquês. Eu acho que é quando realmente a gente treina, né? Ser empático, tal. Então, agradecer a oportunidade de dividir aqui com vocês esse espaço. Obrigada. Eu também fiquei muito feliz de estar aqui. Eu espero, né, ter contribuído, né? Espero também não ter falado tanto aí em Medicaid, né? Que a gente é acostumado só a conversar em Medicaid, né? Daí a gente tem que mudar a chavinha aqui na gente. Mas eu espero ter ajudado, tirado dúvidas, né, das pessoas. E é isso. É isso aí. Acho que essa é a Foi ótimo. mensagem aí. Foi muito Obrigada, bom. vocês arrasaram. Obrigada mesmo. Morgane, tem vários pacientes no nosso grupo, né? O André tá com a gente também. Enfim, se algum paciente também quiser perguntar alguma coisa, quiser contar um pouquinho de como foi seus sintomas, tá É. aberto. Ô, Gabriel, não sei se você viu, mas tem aqui uma fã sua, a Cláudia, que escreveu que ela é mãe da Ana Luísa e que você, juntamente com a equipe da Adriana Seber, salvaram a vida da filha dela, que ela é muito Olha, grata. sim, eu É, vi aqui o chat, olha. Ó, deve ter sido lá no Samaritano, muito bom. com certeza. Legal, É, Cláudia, no que bom que GRAAC você você está também aqui. teve, né? Muito bom. Eu queria compartilhar também, É, doutora Carmen, aí com a doutora Morgane. A doutora Morgane foi praticamente a primeira pessoa que eu falei assim que eu descobri a minha leucemia, em 2019, já tem um bom tempo, acho que a doutora Morgane nem vai lembrar direito.
Nossa, eu tô tentando Mas lembrar, ela foi a gente. primeira pessoa que eu falei no Einstein lá de É? comigo Lembra, ela tá de casquinha, tá e lembrado. acompanhou meu Eu Tá. tratamento. lembro, lembrei, É, lembrei. Eu te vi no e, pronto-socorro. e- Eu isso, te vi no e foi pronto-socorro. isso, doutora. E, assim, e a doutora Morgana naquele momento acho que foi muito mais terapeuta e psicóloga do que hematologista, mas foi uma médica incrível ali, porque me acolheu e me acalmou no desespero que eu estava no pronto-socorro. Então foi muito marcante na minha vida. E falando sobre o GVHD, eu acho que assim, muito parecido com todos os pacientes, né? A questão da diarreia, um intestino muito mais sensível hoje ao que eu como, né? E afeta constantemente, mas como a Rita falou, a gente se acostuma. Então a gente vai sabendo que a gente pode, a quantidade que a gente pode comer de cada alimento, a gente vai se adaptando e assim vai levando a vida. Eu queria agradecer também pela oportunidade de falar, porque são 20 anos, né, gente? E a gente tem que ir driblando, fazendo as estratégias para viver melhor. Eu, sinceramente, eu vivo super bem com tudo isso. Eu tenho uma vida super normal, eu sou muito elétrica, ativa até demais, né? Eu devia ter um controle melhor sobre o meu emocional nesse sentido, mas ouvir médicos que conhecem, que podem ajudar a gente, e a mensagem que eu quero deixar aqui para os pacientes que estão ouvindo: tudo é possível. É possível viver bem, é possível passar por isso tudo. Quem está começando agora essa caminhada, tenham bastante disciplina, cuidado com o seu corpo. Eu me lembro que acho que foi o caçador de medula aí que falou de quanto tempo que ele ficou internado. Hoje em dia saem rapidinho do hospital. Me lembro que eu fiquei 30 dias também. Recebi uma cartilha enorme do hospital de tudo que eu tinha que fazer e eu segui à risca aquilo. Graças a Deus, no começo eu não peguei nenhuma infecção, citalomegalovírus, não peguei nada, graças a Deus. Então a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente fazendo a nossa parte, eu acho que a gente sai mais inteiro do transplante, sabe? Desse tempo todo, do D mais 100. E a gente convive. É o que eu posso dizer para vocês. Tenham fé, vão à luta, mas façam a parte de vocês no processo. Um abraço para vocês, viu? Obrigada, Aí eu quero falar doutores. Muito também. esclarecedor. Evan, está falhando um pouquinho. A internet, talvez. Acho que travou. Não sei se o senhor está me ouvindo. Às vezes funciona melhor se desligar o vídeo e só falar. Tenta. Vamos ver. Pode falar, acho que agora está funcionando. Cuidar hoje. Travou um pouquinho na hora que o senhor estava falando. É, agora, pô, eu te- Eu acho que a gente não conseguiu ouvir o senhor. Acho que a internet está fraca. porque hoje Vixe, não conseguimos te ouvir, senhor Evange. Eu conheço o Evange, já encontrei com ele pessoalmente, super bacana.
Qualquer coisa o senhor pode escrever aqui no chat. Se eu conseguir, às vezes, abrir pelo chat, a gente pode, se for alguma dúvida, a gente pode te ajudar também. Ou se eu tenho meu telefone, tenho o telefone da AMA, você pode mandar pra gente também. Porque a gente não tá conseguindo te ouvir. Tá bom? Mas obrigada por compartilhar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos direto pro encerramento. Estamos abertos. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu queria só agradecer pelo momento, assim, eu já algumas vezes tentei me organizar para participar dos outros encontros, nunca dava certo, hoje deu, e por coincidência, minha diva tá aqui, rapaz. E é sempre muito bom, eu que fiz 7 anos de transplante agora, no último dia 27, e tá aqui vendo a doutora Morgane, conversando sobre isso com a doutora Carmen, que para mim é uma referência, sempre foi, e eu já tive a oportunidade de se encontrar em painéis no TJCC, então está dividindo isso aqui, contribuindo de toda forma também. Acho que quando a gente fala da nossa experiência, a gente contribui. E tá aqui esse momento, eu sei que é muito rico, né? Então, parabéns, Âmio, parabéns, Betina, por estar tocando aí, estar encabeçando esse projeto. Eu tenho certeza que ajuda muita gente. Então, obrigado por esse. Tornou minha noite ainda mais interessante e especial com o que foi dito aqui, porque a gente trata com o paciente todo dia, então a experiência que a gente recebe de profissionais, pessoas que entendem, a gente pode transmitir isso de forma mais segura, né? Principalmente. Com certeza, é uma grande corrente. Não vamos soltar a mão de ninguém, soltar a mão de ninguém. É, Então, obrigada, André. Foi muito bom te receber. Todo mundo, Rita. Enfim, todos que estiveram aqui com a gente, tirando um pouquinho dessa noite, os especialistas, Morgana e Gabriel, obrigada de coração. Obrigada. A reunião fica gravada, ela fica lá no nosso site da AMIO, que o Wagner já deixou, e depois a gente faz um resuminho também prático para o pessoal, né, para os pacientes entenderem um pouquinho desse tema. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Betina. E obrigada para todos Obrigada, vocês. obrigada, doutora Carmen. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. Andrei. Tchau, tchau, Tchau. gente. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.